Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou Isabel do Mar. Estamos aqui para mais uma manhã em família e o assunto dessa manhã é pais abençoadores. Na semana passada nós falamos sobre as sementes. Quais sementes que nós temos lançado na vida do nosso cônjuge, quais sementes nós temos lançado na vida dos nossos filhos e até mesmo das pessoas que estão ao nosso redor. O que nós temos semeado e o que nós temos colhido com relação a essa semeadura que nós temos feito. E nessa manhã nós vamos nos dirigir mais especificamente aos pais com um questionamento. Nós temos semeado bênção ou maldição sobre os nossos filhos? Em Tiago 3,10 nos diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então nós vemos, no versículo 10, não deveria ser assim, mas muitas vezes tem sido assim. Exatamente. Quantas vezes os pais, no momento que está tudo bem, tudo maravilhoso lá, lançam palavras abençoadoras sobre a vida dos seus filhos, mas naquele momento em que o filho irrita, que o filho não atinge o potencial esperado, não faz, não tem a atitude que nós esperávamos, aí sai aquela enxurrada de palavras que amaldiçoam, chama de burro, chama de incapaz, você nunca faz nada certo, você não consegue, você de novo fazendo isso. Palavras que amaldiçoam. Ou também, muitas vezes o próprio silêncio, a ausência de uma palavra de bênção, porque às vezes os pais estão tão envolvidos com o trabalho, tão envolvidos com suas atividades, e a criança fica solta ao celular, fica solta a outras coisas e não recebe a nada. bênção que merece receber dos seus pais. Porque a ausência da bênção já de si próprio já acaba sendo uma maldição, porque a criança se sente isolada, não se sente parte. Se a gente for analisar o versículo 11, diz assim: pode jorrar no mesmo lugar água doce e água amarga. Da onde provém essa água? Essa água provém do nosso coração. E da mesma maneira que de um poço de água doce nós só vamos poder tirar água doce, de um poço de águas amargas, de água salgada, só vamos conseguir tirar água salgada, da mesma maneira do nosso coração, do que ele estiver cheio, vai ser o que nós vamos tirar. Ou seja, se nós temos um coração tratado por Deus, moldado por Deus, transformado por Deus, naturalmente vai fluir bênção sobre a vida dos nossos filhos. Por outro lado, o que acontece se nós tivermos ainda mágoas no coração, se nós ainda não liberamos perdão, muitas vezes para um familiar que nos tratou mal, se nós não liberamos o perdão para as pessoas que não nos trataram da maneira como nós esperávamos. Se deixamos o coração se sobrecarregar com tanta coisa, com tantos afazeres, que acabam não permitindo, porque o coração nosso tem que ser alimentado da palavra do Senhor. E se a gente não alimenta, vai ficar aquele vazio ou vai acabar brotando outras coisas, outros sentimentos. Então a gente tem que nesse momento parar e pensar: quando estou passando por um momento de adversidade, o que está saindo da minha boca? Eu estou abençoando meus filhos? Eu estou amaldiçoando meus filhos? Ou eu estou ignorando meus filhos? Qual é a minha atitude? Quando eu paro para olhar o fruto que eu estou produzindo, é que eu vou ver o que tem no meu coração. Que é o versículo 12. Será que a figueira pode produzir azeitonas? Eu acredito que todo mundo sabe responder essa pergunta. Obviamente que não. Se nós temos uma figueira, vai produzir figos. Ou seja, o que nós temos colhido? Nós temos o resultado do que nós temos lançado de sementes tem sido uma colheita de bênçãos ou tem sido uma colheita de maldições? O que nós temos escolhido plantar? Se nós plantarmos figos, com certeza nós vamos colher figos. Se nós plantarmos bênção, com certeza nós vamos colher a bênção sobre a vida dos nossos filhos. Da mesma maneira como se nós lançarmos a semente de uma vida correta, de uma vida íntegra sobre a vida dos nossos filhos, se nós lançarmos o ensinamento da palavra de Deus, nós com o tempo nós vamos colher o que nós estamos plantando. Se nós plantarmos bênção, nós vamos colher bênção sobre a vida dos nossos filhos. No Salmo 127 nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão.
Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dela sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então a gente vê que a aljava, né? A aljava é o lugar que guarda as flechas. Exatamente. E os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então o que seria esse período de aljava? Ou seja, o período onde estão guardadas as flechas, ou seja, trazendo para o contexto dos nossos filhos, é o período onde os filhos estão guardados junto conosco. Na nossa casa, Na nossa enquanto casa, eles ainda sob a não nossa saíram responsabilidade. para ter as suas vidas. É um período que eles estão guardados, mas é tão interessante, se a gente analisar um guerreiro, ele vai cuidar que tipo de flecha que ele tem na aljava. Ele não vai permitir que a flecha que está ali torta, que está com algum defeito, que ele vai corrigir aquilo ali. Não é que ele vai lançar fora, mas ele vai corrigir, vai tentar fazer o melhor. Por quê? Porque a flecha tem que estar pronta para ser lançada e atingir o alvo. Uma flecha Assim, empenada com certeza não atinge o seu alvo, ela vai desviar. Exatamente. Então, o que nós precisamos tirar de entendimento para isso? Esse período que os filhos estão na aljava, esse período que os filhos estão em casa, é o período de ensinamento, é o período de preparo. E como que a gente faz isso? Com a palavra de Deus. A palavra, primeiro aplicando, né? A palavra nos diz, ensina a criança no caminho, estando junto no caminho. Não é dizer, você, meu filho, vai por tal caminho. É pegar ele pela mão e dizer, vamos junto por esse caminho. Então, primeiro, eu tenho que buscar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor como pais. E depois, ter um comportamento correto. Até porque, como diz os próprios Salmos 127 lá no início, o Senhor não edifica a casa, em vão trabalho se edifica. Ou seja, nós precisamos da ajuda do Senhor para estar edificando, abençoando a vida dos nossos filhos. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 20, diz que pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. E isso é um ensinamento para nós, porque aqui nós vemos que foi pela fé e em relação a coisas que ainda estavam para vir. Coisas que ele ainda não estava vendo a situação. Exato. Então, um olhar de pais abençoadores é o pai que olha o filho lá na frente. Enxerga adulto, pela fé e não pela limitação da visão. Exatamente. O adulto que esse filho vai vir a ser. Então, o pai vai enxergar lá na frente, vai trabalhar e cooperar com o Senhor, né, para que o filho atinja esse propósito. É um pai que tem consciência que Deus é poderoso para operar sobre a vida do seu filho, que crê que as palavras abençoadoras lançadas não vão voltar vazia, que tudo que nós ensinarmos da palavra aos nossos filhos no seu devido momento vai produzir o fruto, vai produzir o efeito desejado. Então, o que a palavra nos diz assim, pela fé, não é pela limitação da visão que nós estamos enxergando hoje. Talvez você olhe para o seu filho e diga assim, ele já saiu da aljava, ele já casou, já tem a sua casa, o que eu posso fazer agora? Você continua sendo pai, você continua sendo mãe, você tem um papel intercessor, você tem um papel profético sobre a vida do teu filho, você vai lançar palavras de bênção sobre a vida do teu filho. Você vai lançar palavras moderadamente de conselhos para o teu filho, com todo jeito, sem afrontar, indicando qual é o melhor caminho, falando da palavra do Senhor, não tentando impor a tua vontade ou a tua simples experiência, mas levando o conhecimento de onde Deus deseja que o filho esteja. E seja um referencial, porque a gente como filhos, né, a gente para pensar um pouquinho no nosso período de filhos em casa. Nós sempre temos os nossos pais como um referencial, ou seja, um referencial bom, um referencial ruim, do que fazer e do que não fazer. Todos os filhos têm isso, os pais são um referencial. Se você não foi um referencial bom até aqui, te arrepende diante do Senhor e passa a ser um bom referencial, porque os teus filhos, mesmo já tendo saído da tua casa, já tendo saído da tua aljava, vão continuar te observando. Então, tudo parte primeiro do teu relacionamento com Deus, do teu comportamento e dentro do limite, quando o filho já sai de casa, não tem mais como interferir, ele vai viver a vida dele, mas você vai continuar tendo a fé, a esperança de que Deus vai tocar, porque quem convence
né, do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo, não é nosso papel. Nosso papel é orar e, conforme o Senhor dá a oportunidade de estar levando a palavra, de estar levando o ensinamento. Lembrando que Gálatas 6 nos diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E diz assim, lá no versículo, no Gálatas 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Se não desanimarmos, se nós não desanimarmos no caminho. Ou seja, que nós estejamos perseverando em semear, em abençoar, em ensinar, que nós estejamos aproveitando o tempo de convivência. Se os filhos ainda estão dentro de casa, é o momento de aproveitar, de ensinar, de conduzir. Se os filhos já saíram, é o momento de interceder, é o momento de ser um bom exemplo, de ser a diferença que marca na vida deles. Um bom exemplo é tanto com os filhos dentro de casa quanto fora, né? Exatamente. Mas o principal, assim, não entra em condenação. Eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe. Não entra em condenação. Arrependa-te do que tu fez, arrependa do teu pecado diante do Senhor e busca sabedoria daqui para frente, como agir de uma forma correta, de uma forma que venha influenciar positivamente a vida dos filhos, de uma forma que venha ser pais abençoadores para os filhos. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Está lá em Gálatas 6, 8. Ou seja, temos que confiar que tudo que nós estamos plantando, de acordo com a vontade do Senhor, nós teremos uma colheita abençoada em nome de Jesus. Nós oramos que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua família, te dê sabedoria para ser um pai abençoador dos teus filhos, independente da idade que eles têm, que você seja um pai que libera palavras de bênção sobre a vida deles. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.